paz do Senhor, muito bom dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe de uma maneira muito poderosa. Que a mão de Deus seja sobre a sua casa, a sua vida, nesta sexta-feira linda, poderosa. Sextou, como dizem por aí. E eu peço agora ao Senhor que Ele toque a sua vida, que Ele te abençoe, que Ele te dê vitória neste momento. E eu quero te convidar agora a continuar a ler a palavra do Senhor, para que ela possa tocar a nossa alma e nos dar vitória nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura? Segundo livro de Reis, capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar mais alto e mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este povo do Senhor, que é tão grande? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, e nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, 2 mulheres foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta tua serva dormia, tirou o meu filho que estava ao meu lado
e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu é o que está vivo. E o rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mãe cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu, nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entregue o menino vivo à primeira mulher, não o matem. Ela é a mãe do menino. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. E estes eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizar era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Ábida, era o superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer em Macás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã, Ben-Resed em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor, Baaná, filho de Ailude, em Taanac, Megido e toda Bet-Seã, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meloá, até além do Jocmeão, Ben-Geber em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade e também na região de Argob, em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim, Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, em Naftali, Baaná, filho de Usai, em Azer e Bealote, Josafá, filho de Parua, em Issacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e havia só um governador nesta região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito.
Esses reinos pagavam tributos e serviam a Salomão durante todos os seus dias, todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas e os corços e aves bem tratadas. Porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua casa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota nos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que vinham e tinham de todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Primeiro livro de Reis, capítulo 5. Salomão faz aliança com Hirão. Também Hirão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, o seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos seus pés. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, tem me dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho, que porei em seu lugar no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos, e eu lhe pagarei o salário destes segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Hirão enviou mensageiros a Salomão dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar onde você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá. E você também fará a minha vontade,
dando provisões à minha casa. Assim Irão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400 mil litros de azeite de oliva puro, e o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo o povo de Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que carregavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedra nas montanhas. Além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Quando o rei Salomão mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces do templo, os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo.